Bom, se vocês estiverem com o livro aí, fica mais fácil de acompanhar, porque eu baixei o livro aqui em algum lugar, só que eu não estou conseguindo achar. Então, assim, gente, ó, tá falando aí de frações, né? Começa aí no capítulo 7, né, na página 148, deixa eu ver se é essa mesmo, 148. E aí tá assim, né, tá falando do iceberg, que ele fica, a parte que fica visível, né, acima da água é 1/10 do volume dele e 1/7 da altura, tá? Então fica uma parte para cima, né? Por exemplo, se fica 1 metro de iceberg para cima da visível, né? Quer dizer que fica 7 metros para baixo, entendeu? É 1/7, né? Fica visível. Então fica, por exemplo, né? Se ele tem 1 metro visível, quer dizer que tem 7 metros lá para baixo. E o volume dele, né, o peso dele, né, o espaço que ele ocupa, né, então tem um espaço lá que ele ocupa, né, na parte visível, e 10 vezes esse espaço fica na parte de baixo, entendeu? Desse volume dele, né? Aí, na 149, está falando dos números com os quais convivemos, né? Aí tem aí o cerrado, pode desaparecer em poucas décadas, né? Cerrado é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo, que fica ali tem um pedacinho ali na região centro-oeste, né? Um pouquinho ali em Minas Gerais, um pouquinho em São Paulo, praticamente o estado de Goiás e Tocantins inteirinho, né? É de cerrado. Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul. Aí na página 150 começa realmente o conceito de número racional e a fração que ele representa. Aí está assim, em muitas situações é comum utilizarmos partes do corpo para fazer uma medição. Observe como Renato usou a medida de seu passo para determinar o comprimento de uma calçada. Ao perceber que não obteve o número exato de passos, ela usou o comprimento do pé para medir o pedaço que faltava. Então, ela contou ali, né, 63 passos e um pedaço. Isso é, 63 passos e 2 pés. Eu já servi o exército, e lá no exército, a gente usava muito isso, né? E eu acho que com certeza você já deve ter feito isso, né, brincando, assim, quero ver quantos pés tem daqui até ali, né? No exército a gente usava, como que a gente usava? A gente media com uma trena, né, ia contando ali 100 metros. A gente marcava o começo e o final, entendeu? Então a gente marcava andando normal quantos passos a gente dava nesses 100 metros, entendeu? E aí quando a gente queria medir uma coisa maior, né, a gente lembrava, por exemplo, 100 metros deu 100 passos, por exemplo, né? Então eu sabia que cada passo meu correspondia a 1 metro. Então, quando eu queria medir a distância, por exemplo, de um lugar que a gente ia ficar acampado, né, até determinado ponto lá, por exemplo, você tem que colocar, quando você vai acampar lá, né, o soldado vai acampar, ele tem que fazer a necessidade dele, né? Ele não pode fazer necessidade perto da barraca. E tinha uma distância que a gente tinha que colocar. A gente não ficava medindo com trena, a gente media com passos, né, com pé mesmo. Então a gente falava, olha, a gente não pode fazer as necessidades perto da barraca, senão vai ficar aquele fedor ali perto, né? Então a gente media essa quantidade com passos, entendeu? Falar, tem que colocar 30 metros de distância. Então a gente media 30 metros, entendeu? Então, por exemplo, a gente colocava a nossa água, né? Fazia lá o tratamento de água, a gente colocava numa distância também, a gente media com passos, entendeu? Então antigamente, né, era muito utilizado isso. Vocês sabem o que significa polegada? Vocês sabem por que os americanos usam polegada? A polegada é o polegar, né? Então teve um rei lá, inglês, né? Era da Inglaterra. Essas medidas eram todas da Inglaterra. Então ele chegou, ele falou assim: o meu polegar vai ser uma unidade de medida. Então você marca aí a quantidade do meu polegar e isso aqui vai chamar uma polegada, entendeu? Então usa até hoje, né? Nos Estados Unidos, alguns países de língua inglesa ainda usam a polegada. Tem os pés também, né? Se a gente vê em filme aí que tem avião, você vai ver assim, estamos a 33 mil pés de altura, né? Cada pé
correspondia também à medida do pé lá do rei, não lembro que rei que era. Mas cada pé mede aproximadamente 30 centímetros. Então, por exemplo, 1 metro tem 3 pés. Então, se alguém falasse, você vê lá no filme, um avião falando, estamos a 1.000 pés de altura, né? Quer dizer que ele está a 333 metros, mais ou menos, entendeu? Se ele tiver a 3.000 pés de altura, né? Você divide por 3. Então, quer dizer que ele está a 1.000 metros de altura, entendeu? Cada 3 pés dá mais ou menos 1 metro, aproximadamente 1 metro. Aí, como se lê as frações? Vocês lembram como é que se lê as frações? Vocês estão vendo minha tela do Paint aí? Sim. Sim? Tá. Sim. Eu vou fazer com lápis aqui que é mais rápido, tá? Vai ficar meio feio, mas é mais rápido, para a gente não perder tempo. Vocês lembram como é que lê isso aqui? Essa fração? 2/3. 2/3. Isso mesmo, Luana. Então, o número de cima a gente chama de numerador. O numerador, eu leio ele da maneira que eu vejo ele mesmo. O 2 eu leio 2, o 3 eu leio 3, entendeu? Quando o número está em cima, né, no numerador, eu leio ele do jeito que ele é mesmo, tá? Agora, embaixo, no denominador, é que vai mudar. Denominador. Caramba, deixa eu escrever aqui que tá mais fácil. Então, ó, o número de baixo é denominador. Denominador. E o número de cima é o numerador. Numerador. Certo? Então, o numerador a gente lê do jeito que ele está mesmo. Tá? Então, por exemplo, outro exemplo aqui, olha. Essa fração aqui, olha. Como que eu leio ela? 5/4. 5/4, tá vendo? No numerador eu leio 5. Aqui no 2/3 eu falo 2. Por exemplo, aqui, ó. Como que eu leio essa fração? 10/8. 10/8, tá vendo? O 10, eu leio 10 mesmo. O denominador, o numerador a gente lê da maneira que são os números cardinais, né? Que vocês aprenderam lá no primário lá. Então, os números cardinais são 1, 2, 3, 4, 5, é a maneira que a gente lê o número mesmo, tá? E o denominador, eu vou ler quartos, quintos, sextos, sétimo, oitavo, são os números ordinais, de ordem, né? Como se fosse uma prova, uma classificação, né? Ficou em quarto lugar, quinto lugar, sexto lugar, então eu leio 5/4, 10/8, isso aqui, como é que eu leio isso aqui, ó? 6/9. Nonos, só no caso do 3 e do 2, né, no denominador, é que eu não vou falar terceiro, eu não falo 2/3, né? Eu falo 2/3. E no caso, né, quando é 2 no denominador, como que eu leio isso aqui? Vocês lembram? 5 Meio. 5 meios, tá? Então, quando 2 é no denominador, eu falo meios, né? 5 meios. E quando 3 é no denominador, eu falo terço, tá? O resto é quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. E no caso do 10? No caso do 10, por exemplo, isso aqui como que eu leio? 7/10. 7/10, né? 7/10. Agora, acima de 10, aí já começa a mudar. Então, por exemplo, esse número aqui, ó, como que eu leio ele? 9/11. Isso. 9/11, certo? Então, aí acima do 10 eu começo a ler o número da maneira cardinal de novo, né? Eu falo 9/11 e acrescento o avos, tá? Então, eu tenho aqui avos.
certo? Então, eu falo 9/11, tá? Agora, no caso do 100, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Como que eu leio isso aqui? 4 centésimos. 4 centésimos. E se eu colocar outro zero? 4 milésimos. 4 milésimos. Isso mesmo. E se eu colocar outro zero, não fica 10.000? Aí eu falo 4 décimos milésimos. Se eu colocar 100.000, 4 centésimos milésimos. Se eu colocar outro 1.000, outro zero, né? Fica 1 milhão aqui embaixo. Então, 4 milionésimos. Certo? E aí eu não preciso saber muito mais que isso, né? Então, o importante é vocês saberem essas pequenas frações aqui. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Bom, aí está explicando aí como que lê, tá? As frações. Aí depois tem as situações aí, né? Se vocês lerem, deram uma lida, vocês vão ver que é só coisa que vocês já aprenderam, né? Então, por exemplo, tem uma figura aí, na situação 1, na página 152, tem a situação 1. Tem 6 hexágonos, né? Esses 6 hexágonos, deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui, ó, o hexágono. Então, o hexágono, ele está nessa posição. Deixa eu aumentar ele aqui, né? Que ficar maior, fica melhor. Ó. Aí o hexágono, ele foi dividido em 6 partes. Certo? E aí, no primeiro exemplo, ele está assim, né? E aí ele está pedindo para você falar qual é a fração que representa a parte pintada. Então, se eu dividir em 6 partes e uma está pintada, a parte pintada corresponde ao quê? Da figura? 1/6. 1/6. Se eu pintar outra parte, vai ser o quê? 2/6. 2/6. Aí pintou outra parte, 3 partes, fica o quê? 3/6. 3/6. 3/6. Se eu pintar outra, 4/6. 4/6. 4/6. Mais uma, 5/6. 5/6. E se eu pintar tudo, fica o quê? 6/6. 6/6. Uma coisa que eu já queria que vocês tivessem noção é que a fração, ela é uma divisão. Então, ó, deixa eu mudar a cor aqui. Então, por exemplo, os 6/6, eu escrevo assim, né? 6/6. A fração, ela é uma divisão. Ela é o numerador dividido pelo denominador, ou seja, é o número de cima dividido pelo número de baixo. Vocês lembram quanto que dá 6 dividido por 6? 1. Dá 1, né? E aí você olha aqui, olha, 6/6 não é uma figura inteira? Não é? É uma figura inteira. Sim. Agora, agora, olha aqui, olha. Isso aqui, em fração, a parte pintada corresponde a quanto, a parte pintada? 3/6. 3/6. Então, ó, 3/6. 3/6, tem um negócio que a gente vai ver depois, mas, por exemplo, ó, vamos supor, deixa eu passar aqui para vocês, ver se vocês conseguem entender já, ó. Se eu dividir o número de cima e o número de baixo por um mesmo número, vocês conseguem ver qual é o número que dá tanto para o 3 como para o 6 dividir? Vocês conseguem ver isso? O 3 e o 6, eles têm um divisor em comum, um número que dá para os dois dividirem. Vocês conseguem ver qual é esse número? Que dá para o 3 dividir e para o 6 dividir também? Consegue ou não? Ó, eles dá para dividir por 1, dá? O 3 divide por 1 e o 6 também divide por 1.
Só que se eu dividir por 1, não vai mudar nada. Ó. Por 2. O 6 dá para dividir por 2? Sim. Dá para dividir por 2. Mas o 3 dá? Dá, vai ficar 1,5. Tá, Não, mas vai ficar é 1,5, 1,5. né? Não vai ficar um número inteiro. E na fração, a gente não pode ter número com vírgula, tá? Então, não dá para dividir por 2 aqui, tá? Nesse caso aqui, não. Dá para dividir o 3 por 3? Dá. Dá. E o 6 dá para dividir por 3? Dá. Dá também, né? Porque na tabuada do 3, tem o 3 e tem o 6. Então, olha, eu achei um número que tanto o 3 como o 6 conseguem dividir, que é o próprio 3, né? Se eu dividir 3 por 3, o que vai ficar aqui em cima? 1. Vai ficar 1. E se eu dividir 6 por 3, vai ficar o quê? 2. 2. Então, ó, não vai ficar 1/2? Não é? 1/2, ó. Sim. Vocês conseguem ver que a parte pintada, ela corresponde à metade da figura? Vocês conseguem Sim. ver? Dá para ver, não dá? Sim. A parte pintada, olha, Sim. ela é metade da figura. Então, quer dizer que o 3/6 é a mesma coisa que 1/2. Entendeu? É a mesma coisa que a metade, né? Porque 1/2, o que é 1/2? 1/2 é você pegar uma coisa e dividir por 2, né? É uma metade, certo? É isso que eu queria que vocês já começassem a pegar, tá? Na situação 2, tá assim, ó. Vitor tem uma coleção de 24 carrinhos. Desses 24, uma parte é vermelha e os demais são de outras cores. Considere a coleção de Vitor um inteiro, tá? Então, o total de carrinhos que ele tem é um inteiro. É uma coleção inteira, tá? Observe que é possível separar os carrinhos da coleção em 4 grupos, cada um com 6 carrinhos. Os carrinhos vermelhos formam um desses 4 grupos, por isso eles representam 1/4. Então, ele tem 24 carrinhos, né? E tem 6 de cada cor. Tem 6 vermelhos, 6 verdes, 6 azuis e 6 amarelos, né? Então, cada cor desses aí, né? Os carrinhos vermelhos correspondem a 1/4 do total de carrinhos que ele tem, né? Os carrinhos verdes também correspondem a 1/4. Os carrinhos azuis também correspondem a 1/4 e o amarelo a mesma coisa. Na situação 3, olha, Amanda queria fazer uma vitamina de morango e encontrou na internet esta receita. 5 morangos, 3/4 de uma xícara de leite, 1 colher de mel, 1 colher de aveia, 1 pitada de canela em pó e 3 cubos de gelo. Bata todos os ingredientes em um liquidificador até obter uma mistura cremosa. Então, aqui em casa, quando a minha esposa vai fazer um bolo, alguma receita assim, né? Ela chega e pergunta para mim, olha, como que eu faço para calcular 3/4? Então, por exemplo, ó, vamos supor, deixa eu ver se eu acho uma forma aqui parecida com a América, não tem. A mais parecida é essa aqui, ó. Vamos Professor, supor... Oi, a Bia mandou mensagem pra mim que ela não tá conseguindo entrar. fala para ela clicar lá no link que eu mandei lá no grupo. É que ela tá no computador, daí não tá dando. Ela falou. Ela não tem WhatsApp web? Também, vou perguntar pra ela. Pergunta ela se ela tem um WhatsApp web, que daí dá também. Tá bom. Ó, por exemplo, se eu quiser 3/4 de uma xícara, né? Putz, grilo, como que eu vou fazer 3/4 dessa xícara aqui? Suponha que isso aqui é uma xícara, tá? O que você faz? Você faz aqui mais ou menos no meio, ó. Mais ou menos isso aqui é o meio, né? E aí, o meio, eu divido no meio de novo, ou seja, essa metade de cima, eu divido de novo no meio, e essa metade de baixo, eu divido de novo no meio, entendeu? Olha lá, ó, fiquei com 4 partes, né? Então, 3/4 de leite vai ser 1/4, 2/4, que é a metade, tá vendo? 2/4 é a metade, 3/4 é isso aqui, ó. Então, é a metade mais a metade da metade, né? É o 3/4.
certo? Então, aí está falando assim, observe que a receita pede 3/4 de uma xícara de chá de leite. Isso significa que, ao fazer a vitamina, Amanda deverá dividir a quantidade de leite que cabe em uma xícara em 4 partes iguais e usar 3 dessas partes, que é o que eu fiz aqui, entendeu? Dividi em 4 partes e usei 3 partes, tá? Agora, se quisesse apenas 1/4, né? O que você faz? Você divide em 4 partes e põe lá na metade da metade, né? Na metade dessa primeira metade aqui, ó. É a metade dessa primeira metade aqui, certo? Aí na situação 4, Dalva encomendou 2 pizzas para sua família, que vêm divididas em 8 pedaços iguais cada uma. Das 6 pessoas da família, cada uma comeu 2 pedaços. As figuras ao lado representam as pizzas que Dalva pediu e a parte pintada de cinza representa a quantidade de pizza que as pessoas comeram. Então tá fácil de entender aí, né? Nesse caso, cada pizza é um inteiro e cada pedaço representa 1/8 de pizza. Assim, a parte pintada de cinza nas figuras corresponde a 12/8 de pizza. Então, se você tem 2 pizzas, né? Ó, no caso aí, tá com 2 pizzas. As pizzas, elas foram divididas em 8 pedaços. Então, ó, eu dividi aqui no meio, aí divido aqui de novo, divide aqui e divide aqui. Então, tem 8 pedaços. Então, olha, tem os pedaços que estão em cinza, eles foram comidos. Então, ó, essa pizza inteirinha foi comida, né? 8/8 dela foram comidos. E aqui nessa outra, olha, esses pedaços também foram comidos, né? Só sobrou esses 4 pedaços aqui. Aí tá dizendo assim, que a parte de cinza, ou seja, as partes que foram comidas, né? Foram 12/8, não foram? 12/8? Certo? Sim. Foram 12/8, porque as pizzas, elas estão repartidas em 8 partes. E dessas 8 partes, né, eu comi 8/8. Aqui, 8/8. Ó, aqui, 8/8. E aqui, nessa outra, eu comi 4/8. Vocês lembram? Vocês aprenderam a fazer conta com fração, não aprenderam? Aprendemos. Então, como que a gente faz conta com fração? A gente só pode fazer quando embaixo o denominador é igual. E quando o denominador é igual, a gente repete ele. A gente só faz a conta com o número de cima, né? Então, como aqui tem 8 embaixo, nas duas, eu repito 8 e faço a conta só em cima. 8 mais 4, 12, ó. Entendeu? Então, ficam 12/8 pintados, tá? Foram comidos, né? Então, a fração 12/8 representa uma quantidade maior que um inteiro. Se você pegar o 12 e dividir por 8, vocês conseguem ver que vai dar 1, alguma coisa? Vocês conseguem ver? Ó, vou fazer aqui, ó, 12 dividido por 8, né? Lembrando que a fração é uma divisão. É o número de cima dividido pelo número de baixo. Então, o que é 12/8? É 12 dividido por 8, tá? Então, vou fazer aqui, ó, 12 dividido por 8. Dá 1. 1 vezes 8. Desliga aí o rádio, por favor. Desliga o rádio, por favor. Para chegar no 12 são 4. Aí eu ponho uma vírgula e um zero. Oh, desculpa. Eu ponho uma vírgula e um zero, não é? Aí 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para chegar no 40, 0. Tá? Então, 12/8 deu 1,5. E, de fato, não foi comida uma pizza e meia? Vocês conseguem ver? Foi comida uma pizza inteira e metade dessa aqui, olha. Entenderam? Então, foram comidas 12/8, ou seja, uma pizza e meia. Certo? É isso que está dizendo aí. Aí está falando assim, no entanto, se cada pessoa da família de Dalva quiser comer 4 pedaços de pizza, ela precisará encomendar 3 pizzas. Veja a seguir as figuras que representam as 3 pizzas. A parte pintada de amarelo representa a quantidade da pizza que eles comeriam.
certo? Então, se ela tiver 3 pizzas, né? Aí eu vou ter 24 oitavos, não é? Porque cada parte representa 1 oitavo, né? E eu vou ter 24 pedaços iguais, entenderam? Aqui, por que eu falo que são 12 oitavos? Porque eu tenho aqui, ó, 1 oitavo aqui, 1 oitavo aqui, 1 oitavo aqui, 1 oitavo aqui, 1 oitavo aqui. Cada um desses pedaços, como eles são todos iguais, né? Eles representam 1 oitavo. Então, aqui eu tenho 16 oitavos, não é? 16 oitavos. E se você pegar e lembrar que a fração é uma divisão, é o número de cima dividido pelo número de baixo, quanto que é 16 dividido por 8? Ah, ela sozinha. 16 dividido por 8 dá 2. 2. E aí, ó, 16 pedaços, né? 16 oitavos são 2. No caso aqui, são 2 pizzas. Entendeu? Por isso que eu falo, né? Por isso que se eu tiver 3 pizzas, vão ser 24 oitavos. Entendeu? Porque cada pedaço corresponde a 1 oitavo. Como os pedaços são iguais, então seriam 24 oitavos. Que dariam 3 pizzas inteiras. Tá? Então, gente, ó, tá acabando o tempo aqui, tá faltando 1 minuto, tá? Eu deixei gravado, tá? Tá gravando. Aí eu vou postar lá para vocês, quem perdeu o comecinho, dá uma assistida lá. Esse assunto é um assunto introdutório, é um assunto de revisão dos anos anteriores, tá? Do 5º ano, do 4º ano, de quando vocês começaram a fazer a fração. E aí tá pedindo aí para vocês fazerem o exercício da página 154, do exercício 1 até o 8, tá? Então, com essas páginas aí, né, vocês dão uma lida aí, né, dá uma olhada na videoaula de novo depois, e aí vocês, tendo dúvida, aparecendo dúvida, pode me perguntar no Zap, lá no Classroom, tá? Qualquer hora que vocês quiserem, pode perguntar lá, que eu respondo. E o carro está liberado até às 5 horas, tá? Quem quiser fazer, pode fazer de novo, não tem problema. E nas próximas aulas, né? Depois de amanhã já tem outra aula. Peço para vocês, entrem no comecinho, né? Na hora que começar hoje, deu uma atrasada, né? Mas eu vou tentar não atrasar na próxima aula. E aí a gente começa, né? Desde o começo todo mundo junto, tá bom? E eu vou tentar colocar um carro lá no meio da aula, tá? O tempo está acabando.